Hoje é um dia muito especial para mim, né? E eu, em particular, fico feliz de poder ministrar a palavra nessa noite, nesse lugar, sendo hoje um dia tão especial para mim. Eu me lembro que um dos grandes amigos que eu tive na minha caminhada, que cresceu espiritualmente comigo e foi formado ministerialmente comigo, foi o pastor Moisés Malafaia. Alguns conheceram. O Moisés dizia o seguinte: eu gostaria de morrer pregando a palavra, ministrando a palavra. Tal era o prazer de ministrar. E Moisés teve a oportunidade de morrer ministrando a palavra no altar do Senhor. Foi ali que ele faleceu. Eu quero dizer da minha alegria de poder ministrar ao Senhor, ministrar a palavra do Senhor e estar na casa do Senhor ministrando. Nesse dia eu podia estar até com a minha família em qualquer outro lugar, mas a minha alegria é estar aqui. Estar aqui primeiro porque o Senhor está nesse lugar e nós estamos aqui por isso, porque Ele está aqui. E muito especial também porque, sendo hoje um dia que eu comemoro mais um ano de vida, é também um dia de gratidão a Ele, ao Senhor, por tudo o que Ele tem feito na minha vida até o dia de hoje. Eu tive uma vida, até hoje vivo, grande parte dessa vida eu passei dentro do Evangelho. Uma pequena parte eu passei fora. A pequena parte que eu passei eu não gosto nem de falar, porque foi a parte mais triste da minha existência. Quando no mundo eu estava longe de Jesus, eu sentia uma sede de poder sentir Deus, uma vontade de poder sentir Deus, e eu não tinha. Eu tinha tudo o que eu queria. Eu tinha mulheres, eu tinha dinheiro, eu tinha muita coisa que o mundo dá, mas eu não tinha a essência da existência do homem, que se chama Jesus. Eu tinha sede de poder sentir Jesus, de poder sentir Deus. E eu nessa noite eu queria tratar de algo que já foi tratado na ministração, principalmente nessa última ministração. Se eu me humilhar diante do teu altar, enfim. Eu queria tratar de prioridade, queria falar disso. Porque a Bíblia nos mostra um segredo, e esse segredo ele é tão tremendo que muitas vezes nós sentimos falta de algumas coisas na nossa vida que estão diretamente relacionadas a esse segredo, tão somente porque não observamos um segredo dado por Deus, uma chave dada por Deus, para que possamos alcançar praticamente tudo o que queremos. Eu tenho certeza que existem coisas que ainda te faltam, ainda me faltam, e às vezes isso pode ser, podemos estar sentindo falta disso, em detrimento de não estarmos observando esse segredo, que foi o Senhor Jesus que deixou para nós. Eu queria ler o texto e meditar com vocês nele, o texto de Mateus 6, versículo 33. Eu sei que vai ser projetado ali, eu vou ler na versão que vai ser projetada, mas eu gostaria de depois ler na versão da linguagem de hoje, porque aqui ela abre um pouco mais de entendimento para que a gente possa interpretar melhor essa palavra dita pelo próprio Jesus no seu sermão, o sermão principal das Escrituras, o sermão da montanha. Mateus 6, 33. Esse é um versículo que eu arrisco dizer que 99% dos evangélicos conhecem de cor, porque já foi falado muito, porque a gente gosta dele, porque a gente acha que falando dele a gente está
de alguma forma se completando no que tange a igreja, a existência da igreja. Mas nessa noite talvez a gente mude um pouco de ideia em relação a algumas coisas. O que a maioria dos cristãos se equivocam quando leem isso é que estão diante de algo que trata-se de cumprir liturgia, de permanecer firme no processo litúrgico da igreja na terra. E na verdade esse texto ele vai além e muito além desse entendimento, dessa interpretação. Eu vou ler ali e depois gostaria de ler na minha versão, porque a minha versão também traz uma explicação praticamente desse versículo. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A gente sabe de cor, né? Esse texto. Eu vou ler aqui nessa versão, que pelo fato dela ser diferente, não é o que a maioria diz, mas preste atenção. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Viu como é que é forte? Essa versão aqui, ela intensifica a expressão e o versículo e o texto. Ela torna o texto mais forte. Vou repetir. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida. Preste atenção. O Hernani estava ministrando aqui, eu estava louvando a Deus pela coerência do Espírito Santo ao trazer a palavra da noite da forma como ele queria conduzir. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Amém? Não é tremendo isso? Eu queria começar essa ministração e essa palavra tentando entender o que é que o contexto da palavra diz, porque está falando de reino de Deus e muitas vezes, e a maioria das pessoas, quando falam de reino de Deus, acham que estamos falando de igreja local, igreja, instituição. Eu quero dizer o seguinte, que reino de Deus, a igreja, ela está contida no contexto de reino de Deus. Mas o reino de Deus não se resume na igreja. E para a gente entender o que deve ser priorizado, nós temos que entender o que a palavra é. Reino de Deus. A Bíblia diz: coloquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a fim de que todas as coisas, as outras coisas, as demais coisas, vos sejam acrescentadas. Quando a gente pensa aqui, vamos colocar assim, se um líder, de uma forma querendo manipular os fiéis, ele diz: a igreja é o reino de Deus, então você tem que colocar a igreja, contexto instituição, contexto lugar, você tem que colocar isso como prioridade na sua vida, porque senão Deus não vai te acrescentar. Isso seria maldade, seria distorcer o texto, porque o reino de Deus é muito mais do que só a igreja, apesar da igreja estar dentro do contexto do reino de Deus. O reino de Deus consiste em algo muito maior. Quando você fala em supermercado, você não consegue falar de um produto só. Quando você fala de reino de Deus, você não consegue falar só da igreja. Igreja, instituição, lugar. Até porque Jesus, quando estava tratando de reino de Deus, ele jamais estava falando num lugar. Em tempo algum ele evocou um lugar, ele evidenciou um lugar. Jesus falava de reino de Deus como coisas e princípios estabelecidos
e normalmente estava relacionado ao próximo. E às vezes, dentro do contexto de evangelho do nosso tempo, as pessoas estão evocando o reino de Deus como sendo igreja, só a igreja. A igreja faz parte, a instituição igreja também faz parte, porque é um local onde é difundido e divulgado o reino de Deus, mas na sua premissa deve ser vivido, em especial o reino de Deus. Não só divulgado, aqui nós estamos para divulgar o reino. Mas o que nós estamos fazendo? Reino é o quê? E é isso que a gente precisa compreender, porque se a gente não souber o que é reino, a gente também não consegue priorizar. E aí eu estava meditando nisso, eu não vou entrar em muitos detalhes do que Deus colocou assim no meu coração, mas eu queria falar de algumas coisas. Uma certa vez um escriba, ou um mestre da lei, disse a Jesus que queria segui-lo. E aí ele disse o seguinte: eu vou contigo para todo o lugar que você for. Está em Mateus. Isso está em Mateus 8, versículo 19. Mestre, eu quero ir contigo e vou com você para onde você for, para qualquer lugar que você for. E aí o Senhor Jesus dá uma resposta para ele que define um pouco isso que eu comecei a dizer acerca do reino de Deus não ser um lugar. O Senhor Jesus diz: olha só, as raposas têm os seus lugares, as aves do céu também, mas o Filho do Homem não tem nem aonde repousar a cabeça. Então, o reino não se trata de um lugar e não se fecha em um lugar. O reino é muito mais que isso. O reino é a tua segunda-feira quando você sai daqui. O reino é a tua terça-feira, a tua quarta-feira. Ainda que seja de muita luta, de muita tribulação, também faz parte do contexto de reino. Porque o próprio Senhor Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, pare de pensar em si próprio. Pare de buscar as suas próprias vontades. Pare de fazer assim. E outra, tome a cada dia a sua cruz, siga. Isso é reino. Então, se eu sou frequente, ativo na igreja, eu posso até, de uma certa forma, estar cumprindo uma parte do contexto de reino, mas não cumprir tudo. Tem muita gente se relacionando com Deus dessa maneira: eu vou à igreja, eu frequento a igreja todos os dias, e pelo fato de eu estar dando prioridade no meu tempo, me doando na igreja, então Deus tem que fazer e Deus tem que me dar. Aí a canção que foi ministrada anteriormente é: se eu me humilhar, como é que é, Hernani? Ali? Humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. E sacrificar aquilo que me custar. Aí começamos a entender o que é reino de Deus. Não é um contexto de estar na igreja, viver na igreja, trabalhar na igreja, suar na igreja, sabe? Mas vai além disso, é muito mais do que isso. Isso é só uma pequena parte daquilo que eu posso me sacrificar, me doar, dar meu tempo, me dedicar, e ainda assim, desde que eu esteja fazendo para Deus. Porque tem muita gente que o fato de estar fazendo na igreja já remeteu à pessoa do pastor, à pessoa do líder, à pessoa, e aí já não está valendo, porque Deus não está recebendo nada disso. E aí não tem a ver com ele. Um grande exemplo prático que assim, Davi uma certa vez disse que vale mais a pena um dia nos teus atos do que em qualquer outro lugar. É uma expressão de, sabe, eu quero estar no teu templo, eu quero estar na tua casa, eu gosto disso, não faz mal isso. Isso é importante também, estar na casa de Deus, adorar ao Senhor, se envolver, estar envolvido no contexto de reino, não ficar à margem
né, das coisas da igreja instituída, mas eu tenho um papel que é muito maior do que esse. Eu posso ser um excelente igrejeiro e posso ser um péssimo filho de Deus, servo de Deus ao sair desse lugar. Eu posso achar e até fazer com que pensem que eu estou servindo ao Senhor, atuando na igreja, mas ao sair desse lugar eu não ter nada a ver com o reino de Deus. Eu não ser propagador, eu não ser um envolvido, eu não ser alguém que seja reconhecido como um agente do reino. Uma das principais parábolas ou histórias contadas nas Escrituras e que refletem bem esse contexto de prioridade do reino. E aí eu queria te dizer que prioridade não é só aquilo que eu faço primeiro. Porque eu posso até fazer alguma coisa primeiro e não estar dando prioridade. Prioridade está ligada ao valor que eu dou àquilo que eu faço. Ao valor e à importância que eu dou àquilo que eu faço. Por isso, buscar primeiro ou priorize o reino, mas é no sentido de dê valor às coisas inerentes ao reino. Que seja primeiro no teu coração. Aí tem uma passagem, pode projetar por favor, Lucas 10, versículo 30 a 35. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo. Eu queria, para um pouquinho, olha aqui. Quem é que viu e passou de largo? Alguém que num contexto de liturgia estava priorizando o reino de Deus, mas só no contexto de liturgia. Sacerdote, compromisso, tem que ministrar, tem que estar na igreja, tem que fazer. Aí se apresenta diante desse sacerdote aquilo que é uma grande oportunidade de dar primeiro valor ao reino de Deus. Agora tem alguém espancado, caído, sofrendo, precisando de ajuda, precisando da mão estendida, precisando de um abraço, precisando ser acolhido. Agora tem alguém diante do sacerdote, daquele que ministra, daquele que está no altar, daquele que está no templo, daquele que faz as coisas fluírem no contexto de liturgia do templo. Agora aparece diante dele uma grande oportunidade de fazer em primeiro lugar o reino, de priorizar o reino, de trazer o reino como primeiro. Mas ele escolhe a liturgia. Porque talvez a liturgia levasse ou desse ao sacerdote muito mais lucro de retorno do que parar para cumprir aquilo que é reino. Porque a sua imagem de sacerdote talvez aparecesse mais no templo do que na rua, no momento em que aquele estava precisando dele. Entende? E é esse conflito de entendimento que a igreja no tempo de hoje, ela vive nesse conflito, porque muitas vezes nós estamos dando prioridade a coisas que não têm nenhuma prioridade e estamos deixando de priorizar coisas que são muito importantes no contexto do reino de Deus. E é por isso que eu comecei dizendo, talvez você dando tanta importância à igreja, à instituição, talvez você também não esteja dando a devida importância ou prioridade ao que é reino. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de lá. Vai. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de lá. O levita é a expressão daquele que servia, trabalhava na casa de Deus e ministrava louvor e cuidava das coisas do templo,
e limpava e ordenava, era aquele que tinha um serviço constante dentro do templo. Mas quando diante desse homem, desse levita, apareceu a oportunidade de priorizar o reino de Deus, isso não aconteceu. De igual modo, também um levita chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Pode passar. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes o azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Eu paro para pensar como é que nós muitas vezes estamos distantes de priorizar o reino de Deus. Ainda que frequentando a igreja todos os dias, ainda que muitas vezes estando nos cultos e nas liturgias e participando e ativos, mas quantas vezes na nossa vida, no dia a dia da vida, no nosso trabalho, na rua, nós temos a oportunidade de priorizar o reino e não fazemos? Porque nós temos ocupações, porque nós temos outras prioridades, porque o valor para nós naquele momento não é aquele. Só compreendemos as nossas verdadeiras prioridades quando consultamos o nosso coração, e principalmente quando somos desafiados na prática a fazer escolhas e tomar decisões. Às vezes a gente diz: o reino de Deus está em primeiro lugar. Aí quando a gente está falando disso, a gente está resumindo o reino em igreja. E o próprio existe um texto bíblico que diz que o reino de Deus, ele não consiste em coisas físicas, materiais, mas paz, amor, alegria, justiça do Espírito Santo. É diferente. Reino de Deus. Por isso é importante primeiro nós entendermos o que significa reino, para entendermos o que temos que priorizar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as outras coisas nos sejam acrescentadas. Aí alguém diz assim: mas eu estou indo à igreja, eu estou participando do louvor, eu estou participando do coral, eu estou fazendo tanta coisa na igreja e as coisas não estão acontecendo na minha vida. Aí eu pergunto: onde está o reino de Deus? Porque o reino de Deus não se resume a isso. Você, pelo fato de estar vivendo o reino de Deus, você pode até estar num contexto de igreja, e deve, importante estar num contexto de igreja, conviver com os irmãos, se doar, fazer o que a Bíblia diz que nós temos que fazer, prestar no sentido de dar o nosso dom e talento ao próximo, ao outro, fazer aquilo que precisa ser feito. Contudo, isso não resume ou não se resume o reino de Deus nisso. O reino de Deus é muito mais do que isso. E quando a Bíblia diz: mas buscai em primeiro lugar, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, a Bíblia não está falando do contexto somente igreja. Então muitas vezes as pessoas se enganam: mas eu estou indo à igreja, mas as coisas não estão acontecendo na minha vida. Eu estou falando para você, não é o fato de ir à igreja, é o fato de viver o reino de Deus, priorizar o reino de Deus, dar valor ao reino de Deus e as coisas do reino de Deus. A igreja, ou na igreja, você vai ter alguma oportunidade, mas lá fora você vai ter muitas oportunidades. O sacerdote no templo estava preocupado em ir talvez para o templo, ministrar, porque essa era a sua função sacerdotal, exercer o seu ministério no contexto do templo. Mas cadê a prioridade do reino de Deus que se materializou na frente dele? E ele precisava agora viver e priorizar o reino. E é por isso que algumas coisas muitas vezes nos faltam.
porque nós estamos priorizando algumas coisas que não são reino, ou que não fecham no contexto geral do reino. E isso nos preocupa. E nessa noite, o que o Espírito de Deus quer tratar conosco é buscar primeiro o reino de Deus. A palavra no texto aqui que eu li diz assim: olha, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Já tive momentos, irmãos, que eu estava vindo para a igreja, com compromisso na igreja, compromisso inclusive de ministrar a palavra, e alguém me ligou: pastor, estou passando por uma situação muito complicada, estou na rua agora, e a situação está assim, estou com a minha família aqui. Aí você fica entre o teu compromisso de estar na igreja, de ministrar a palavra, de cumprir as liturgias, e o compromisso de viver reino de Deus na prática, que é atender alguém que está precisando de você. Naquele momento eu peguei o telefone, liguei para a igreja e disse: olha, avisa que eu vou me atrasar. Prepare alguém até para me substituir caso eu não chegue, para ministrar a palavra. Mas eu estou indo atender uma pessoa e a sua família. Porque quando nós começamos a compreender o que é reino de Deus, a gente começa também a querer priorizar. E como eu disse, priorizar não é só fazer primeiro. Priorizar é o valor que você dá mediante aquilo que você está fazendo. E aí, nós vimos o sacerdote, vimos o levita e vimos alguém que carregava sobre si um rótulo e um título de samaritano, que era um povo que não tinha muito respeito dos judeus, nem tampouco daqueles que eram os mais religiosos da sua época. Os judeus, inclusive, não se davam com os samaritanos. Tinham algumas rejeições contra os samaritanos. Mas, de propósito, Jesus contando essa parábola, Jesus coloca um samaritano na parábola. E diz assim: olha, tinha uma pessoa que vocês não consideram muito, que vocês não atribuem a eles uma total reverência à religião judaica, enfim, tinha alguém que tem esse rótulo, mas esse alguém, ele escolheu viver o reino de Deus. Olha que vergonha para o sacerdote, olha que vergonha para o levita, olha que vergonha para nós. Muitas vezes estamos preocupados com tantas coisas e estamos deixando de nos preocupar com aquilo que de fato faz diferença. A pergunta é: quantas vezes você olhou para o próximo que está na rua, sem telhado, sem teto, e fez alguma coisa por ele? Quantas vezes te incomodou? Eu digo isso, irmãos, porque um tempo atrás, aqui nessa igreja, já nesse lugar, a gente veio de uma sede, né, de uma outra igreja. Mas já aqui, nós começamos a fazer um trabalho de rua, à noite, e alimentar pessoas. E eu me lembro das experiências que nós tivemos, de algumas das experiências que nós tivemos na rua. E assim, nós saímos muito mais fortalecidos e alimentados desse trabalho do que a gente de fato estava dando. A gente recebia mais do que dava. Porque aquelas pessoas estavam muitas vezes dormindo. Já falei isso aqui, às vezes estavam dormindo. Nas primeiras abordagens nós acordávamos as pessoas e servíamos a quentinha, o guaraná, enfim, a gente fez assim. Mas depois o Espírito ministrou no nosso coração para nós trabalharmos diferente. Nós passamos a fazer o seguinte: todas as vezes que encontrávamos uma pessoa dormindo, nós não acordávamos mais. Nós simplesmente colocávamos ao lado dela o alimento e a bebida e íamos embora. E eu imagino que aquela pessoa que estava com fome
provavelmente, ao deitar ali na rua, na calçada dura e fria, ela provavelmente fez alguma oração, deve ter pedido a Deus na sua fome, para que Deus desse provisão. E eu imagino a hora que ela acordou. Quando ela acorda, ela vê que do seu lado tem... E esse alimento que estava do seu lado não tinha uma cara, não tinha uma pessoa para representar agora. Era só o alimento, a provisão que veio da parte de Deus para ele. E a partir do momento que nós fizemos esse trabalho, irmãos, eu nunca mais consegui passar por uma pessoa sem teto, sem casa, da mesma forma que eu passei antes, ou que eu passava antes. Nunca mais. Eu passo na rua, às vezes não posso fazer nada. E na maioria das vezes não posso. Mas eu passo na rua e eu sinto algo diferente. Eu olho e não consigo passar mais sem olhar, sem observar o caído, o necessitado. Sabe, por isso que eu digo, esse trabalho fez muito mais efeito em mim, talvez, do que no que eu alimentei, do que eu fui o instrumento de Deus para alimentar. E eu lembro de uma vez que nós estávamos ali na praça, próximo ao cemitério, na praça de Irajá. E ali estava um grupo de pessoas necessitadas, e nós chegamos para alimentá-los. E eles se reuniram rapidamente para receber a quentinha, para receber o alimento. E nós entregamos, oramos com eles, e demos uma palavra para eles. E eles receberam essa palavra, receberam muito bem a palavra, ouviram. E eu lhe lembro, assim, claramente, que quando nós encerramos a nossa parte ali de ministrar a eles, um deles levantou a mão e falou assim: pastor, eu posso falar uma coisa? Eu falei: pode falar, cara. Ele disse assim: continue fazendo o que vocês estão fazendo, porque é isso que agrada o coração de Deus, porque é isso que chama a atenção de Deus. Aí ele começou a ministrar para mim, e aí eu já não ouvia mais o desabrigado, eu não conseguia mais ouvir o cara que estava faminto ali, esperando o alimento. Até porque, na maioria das vezes, quando você entregava o alimento, era abrindo na hora e comendo, tal era a fome. Mas naquele momento, não foi isso que ele fez. Ele para, e ele estava muito mal vestido, sujo, e aí de repente ele começou a falar para mim e para os que estavam ali, e eu senti a presença de Deus, como o próprio Deus falando. E ele ainda dizia assim: porque está escrito, tive fome e me deste de comer. Aquilo entrou como uma flecha no meu coração, porque eu falei assim: eu sei que o meu Senhor está vendo o que a gente está fazendo, ainda que ninguém esteja, ainda que não tenhamos condições de fazer uma proporção maior do que a que fizemos, porque somos poucos, mas eu sei que o Senhor está vendo. Porque naquele momento o Senhor fez questão de falar com a gente através da boca daquele sem teto. E o que o Espírito nos traz nessa noite, irmãos, é: façam como prioridade aquilo que é reino de Deus. Vivam a vida como prioridade daquilo que é reino. Porque nós estamos muitas vezes colocando em primeiro lugar na nossa vida tantas outras coisas, e quando tange ao reino, nós não damos o devido valor e mérito. Nós não priorizamos, nós não queremos fazer, nós dizemos: não temos tempo. Nós dizemos: eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha casa, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que me preocupar comigo, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E aí o Senhor está dizendo, depois de um texto longo, de um texto que ele fala de coisas que nós estamos buscando no nosso dia a dia, ele diz assim: olha, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. A pergunta que eu faço, que cabe a mim também nessa noite, é: o que é que nós estamos priorizando? É o reino e aquilo que Deus quer, ou aquilo que nós queremos, ou a liturgia da igreja e aquilo que nós queremos? Talvez essa palavra
nos choque, porque a gente olha para isso e descobre que não basta dizer que está servindo a Deus indo para uma igreja, mas muito mais importante é, apesar da importância da igreja, muito mais importante é você viver o reino de Deus e a sua justiça, fazer aquilo que Deus quer. Aí quando eu olho para o mesmo texto, os versículos anteriores dizem assim: um escravo não pode servir a dois donos no mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e servir ao dinheiro. Esse é o início do texto que nós estamos lendo acerca de priorize o reino de Deus, a sua justiça. Por que isso? Porque se nós olharmos para a nossa vida hoje, seja sincero, nós passamos grande parte dela atrás do vil metal. Nós nos preocupamos na maior parte do nosso tempo, quando você acorda na segunda-feira, até a hora de você dormir. Eu estou falando isso no geral, porque eu também sou assim. Nós nos preocupamos com o dinheiro que falta, com o dinheiro que eu preciso, com o dinheiro que eu tenho que conseguir, sabe? E aí nós vamos colocando algumas prioridades na vida, e não que nós não tenhamos essas coisas como algo importante, devemos ter. Contudo, o Senhor abre esse texto falando de priorizar o reino, dizendo: olha, não dá para servir a dois senhores, porque ou você vai negar a um e ser fiel a outro, ou vice-versa. E não dá, e aí ele diz: olha, não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Então, quando o dinheiro toma o lugar de Deus na nossa vida, nós deixamos de viver o reino de Deus. Porque tudo é dinheiro. Porque todas as coisas vão convergir no entorno dele, do dinheiro. E aí isso sobe a nossa cabeça, e aí queremos mais do que precisamos até para a vida. Quando você alcança aquilo que é para a sua vida, para o seu sustento, o pão de cada dia, que foi o que Jesus ensinou. Jesus não ensinou que você tem que pedir para ficar rico. Jesus ensinou que nós devemos pedir para que Ele nos dê o pão de cada dia, para que não nos falte o pão de cada dia. E muitas vezes o que está acontecendo conosco é que nós estamos nos apaixonando pelo dinheiro de tal forma que o pão de cada dia já não nos é mais suficiente. A gente quer o pão de cada dia, mas a gente quer muito mais, e muito mais, e muito mais, e não sabemos como lidar com isso. E o fato de não sabermos como lidar com isso abate a gente. Porque se nós conseguimos o dinheiro, nós nos afastamos de Deus e esfriamos na fé. E quando nós não conseguimos o dinheiro, nós nos frustramos achando que Deus não está nos abençoando. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o que Deus quer para nós é que nós tenhamos uma vida assim, regrada, no sentido de não faltar nada na nossa casa. É o que eu profetizo sobre você e sobre todos aqueles que vêm a mim pedindo oração acerca de algo material. Que não falte nada na sua casa, meu irmão, porque o que está escrito, o que o Senhor Jesus ensinou é que nós devemos orar pelo pão de cada dia, que não falte o pão de cada dia. A pergunta que eu faço a você: está faltando pão de cada dia na sua casa? Se não está faltando pão de cada dia, mas você não tem um bom carro, não significa que Deus não te abençoou, porque se Ele está te dando pão de cada dia, a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Então dê graças pelo pão. Louve a Deus pelo pão. Por isso eu digo a vocês: não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa, com a comida e bebida que você precisa para viver. Preste atenção. Não é o que o guarda-roupa com 500 ternos, com 900 vestidos, com 200 sapatos, porque isso vai além do que você precisa. Verdade ou não? Desculpem aí as mulheres, as centopeias, mas, sabe, não é isso.
Se você tem o suficiente para viver, dê graças a Deus por isso. Porque é exatamente isso que o texto diz. Quando vai falar mais à frente, priorize o reino de Deus e a sua justiça, porque todas estas coisas que você está se preocupando tanto, vos serão acrescentadas. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, nem não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais que os passarinhos? Diz a palavra do Senhor. E nenhum de vocês pode encumpridar a vida, por mais que se preocupe com isso. Olha isso. Nenhum de nós conseguimos esticar a nossa vida ou a nossa existência, por mais que a gente se preocupe. E é o que muitas vezes está acontecendo com a gente. A gente está preocupado com a nossa vida, com aquilo que vamos fazer, com aquilo que vamos conseguir, o que nós vamos deixar para os nossos filhos, o que nós vamos construir quando somos vivos. E aí o Senhor está falando, olha, nada disso tem importância e valor para mim. Eu não vou deixar que vocês pereçam, porque eu não deixo nem os pássaros perecerem, quanto mais vocês. A importância de vocês é muito maior do que a de um passarinho, por mais bonito que ele seja, que voa nesse céu. Porque ele não planta, ele não colhe, mas ele não passa fome, porque eu cuido dele. Então, a palavra de Deus diz assim, olha, vocês não conseguem esticar a vida de vocês, ampliar a vida de vocês, em nada. Vocês não conseguem. Por mais preocupados que vocês estejam com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. E Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe o que vocês precisam de tudo isso. Aí entra o texto que nós tomamos como base. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. O amor de Deus é infinito, insondável para conosco. E Ele quer nos abençoar. Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da tua necessidade. Ele sabe qual é a tua necessidade e Ele vai cuidar. Tem gente que vem buscando respostas de Deus, Deus, eu quero resposta para a minha necessidade. A resposta está aqui, simples assim. Deixa Deus ser Deus na tua vida, Ele vai cuidar de você, Ele é quem cuida de você. E aí, o que Ele quer de nós? Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, é aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Bem? É assim. Reino
se resume nisso. Eu não tenho que ficar preocupado com as coisas demasiadamente. Eu tenho que lutar pela vida, eu tenho que trabalhar, porque isso também está escrito, eu tenho que buscar, completar a minha renda, mas a mão do Senhor está sobre mim, está sobre a minha casa, está sobre a minha família, está sobre ti, está sobre a tua casa, está sobre a tua família. E os olhos do Senhor estão voltados para aquele que o ama. E esse relacionamento precisa ser construído dessa forma. Eu confio em Deus. Eu sei que o meu Deus vai prover todas as coisas. E tem algo que eu preciso fazer, eu preciso priorizar o reino. E quando eu saio do contexto reino, ser essas paredes, ou a igreja instituída, quando eu amplio a minha mente e entendo que reino não se resume a isso, reino é muito mais do que isso, eu entendo que quando eu sair deste lugar nessa noite, eu já posso olhar para a rua e procurar as coisas inerentes ao reino de Deus. Alguém vai dizer, mas pastor, o reino de Deus está lá na rua? Sim, a parábola do bom samaritano. Você vai encontrar o reino de Deus na rua. Você vai encontrar o reino de Deus na rua ainda hoje, quando você estiver indo para sua casa ou passando em algum lugar. Você vai encontrar o reino de Deus na rua, quando você estiver indo amanhã para o seu trabalho. Você vai encontrar o reino de Deus lá no seu trabalho. Por incrível que pareça, o reino de Deus também estará lá. Você vai encontrar o reino de Deus na sua casa, quando você entrar lá. E que tiver uma pessoa lá que não veio com você a esse lugar, mas está precisando da manifestação do reino de Deus na vida dela. O reino de Deus é muito mais do que uma simples liturgia. O reino de Deus é muito mais do que quatro paredes. O reino de Deus não está aqui nem ali, porque o reino de Deus, segundo as Escrituras, está dentro de você. Eu espero que o Espírito de Deus venha trabalhar isso no nosso coração para que saibamos priorizar o reino. Eu não consigo priorizar aquilo que eu não conheço, mas uma vez conhecendo, eu também me torno indesculpável. Eu não consigo mais diante de Deus dizer, Deus, eu não sabia. Eu achei que o reino de Deus era ir à igreja todos os dias. Priorizar o reino de Deus seria isso. Você não pode mais dizer para Deus que você não sabia, porque o reino de Deus não está aqui nem ali, mas ele está dentro de nós. Nós podemos ser um representante do reino de Deus nessa terra, e devemos ser. E uma vez tendo a oportunidade de estar diante de algo inerente ao reino de Deus, como esteve o sacerdote, como esteve o levita e como esteve o samaritano, uma vez tendo essa oportunidade, priorize o reino de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Dê prioridade. Ah, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Dê prioridade ao reino de Deus. É isso que a Bíblia diz. Porque se você der prioridade ao reino de Deus, as outras coisas te serão acrescentadas. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando a palavra de Deus diz que vai acontecer, é porque vai acontecer. Porque Deus é fiel em todas as suas promessas. Meu irmão, se você tiver um pouco de arroz na sua casa e alguém precisar de um pouco de arroz na sua e bater a sua porta, divida o arroz que você tem com aquele que buscou o arroz na sua porta. E você vai dizer, mas eu não vou ter amanhã. Não se preocupe com amanhã, porque amanhã quem vai prover na sua vida é o Senhor. Divida o arroz, porque você está tendo a oportunidade de viver o reino de Deus e de priorizar o reino de Deus. E quantas vezes nós estamos vivendo isso e virando as costas para isso e achando que Deus tem que nos abençoar, porque na sua palavra está escrito que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e eu vou todos os dias à igreja, eu frequento a todos os cultos, mas o reino de Deus não está sendo vivido. E aí quando eu começo a entender o que é reino de Deus, eu falo, eu preciso aprender a priorizar essas coisas. Porque eu estou vivendo uma vida atrás de dinheiro, trabalhando, buscando os meus próprios interesses, as minhas próprias coisas. E o samaritano, sabe o que ele fez, irmão? O samaritano estava em viagem. Os estudiosos dizem que essa viagem da qual ele estava falando, ele era um caixeiro viajante, ele era um vendedor que andava por cidades. Por exemplo,
dado por Jesus para que eles entendessem como era ou como as coisas eram. Então o Senhor Jesus pega esse exemplo desse homem que era vendedor, ocupado, cheio de compromissos. Sabe o que aconteceu? Ele para, atende aquele caído. A Bíblia diz que ele deita vinho e óleo sobre ele. Sabe o que representa isso? Você sabe o que representa vinho e óleo no contexto espiritual? Vinho representa alegria, e óleo, a unção que cura, que sara a ferida. Sabe? Isso você tem, eu tenho, nós temos. Porque foi o Espírito de Deus que deu a gente. Não temos por nós mesmos, mas nós temos a alegria do Espírito Santo e temos óleo para curar, que é a unção do Senhor para curar. Então quando você solta uma palavra para o necessitado, algo está acontecendo na vida dele. Isso foi deitar óleo e vinho sobre ele, sobre as suas feridas. Sabe o que acontece, irmãos? Esse samaritano tão cheio de compromissos, assim como o sacerdote, como o levita, também tinha um compromisso. Mas esse samaritano, ele deixou os seus compromissos. Isso é prioridade. Isso é encontrar o verdadeiro lugar de valor daquilo que se vai fazer. Ele para. E os compromissos? Os compromissos vão esperar. Ah, mas eu estou marcado para atender um cidadão que vai me comprar muito amanhã lá não sei aonde. O samaritano podia pensar assim: amanhã o Senhor vai prover todas as coisas. Está vendo? Então ele para, e ele atende, e ele cura, e ele coloca aquele homem no seu cavalo, leva até uma hospedaria, o entrega a responsabilidade do hospedeiro, paga, deixa um valor para que o hospedeiro possa cuidar dele, para que ele se restabeleça. A Bíblia diz que ele fica aquela noite ali. Ou seja, o tempo, a urgência dele já deixou de ser aquilo que ele estava indo fazer. A urgência dele passou a ser o reino de Deus. A prioridade dele foi aquilo que se manifestou diante dele como o reino de Deus. E aí, nesse momento, para tudo. Sabe, quando eu priorizo alguma coisa, eu priorizo, irmãos. Eu coloco como prioridade, eu coloco como valor absoluto. Isso aqui é importante eu fazer. É mais importante do que eu ir buscar dinheiro para o meu sustento. É isso que ele estava fazendo. E aí ele faz o que precisa ser feito. Ele diz ainda para o hospedeiro: olha, tome aqui esse dinheiro, e quando eu voltar, se você tiver gasto ainda alguma coisa a mais, eu vou lhe pagar, eu vou lhe restituir. Isso é viver reino de Deus. Ele não conhecia esse cidadão. Ele não tinha intimidade com ele. Ele não devia nada a ele. Mas ele, no momento que ele teve, na oportunidade que ele teve de viver o reino de Deus, foi isso que ele escolheu fazer. Isso é priorizar o reino de Deus. E eu queria então encerrar essa palavra convocando você a ler comigo na versão que está ali, que vai ser projetada ali, de Mateus 6:33. Porque eu sei que agora sim você compreende bem o que é reino de Deus. E a partir de hoje, a minha oração é que eu e você, entendendo o que isso significa, possamos priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Vamos ler. Então, eu queria que você lesse comigo, em voz alta, para que isso fique guardado no nosso coração. Vamos lá? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Quero profetizar sobre a tua vida que as coisas que você ainda precisa e tem buscado, Deus vai dar, Deus vai abençoar você, porque Ele é um Pai e Ele ama a gente e Ele quer fazer. Mas eu preciso reordenar a minha vida quanto às minhas prioridades. E o valor da prioridade não é só em fazer primeiro, mas é o valor de peso que eu dou a isso que eu estou fazendo. Se eu olho para o necessitado, se eu olho para a pessoa, se eu olho para o que está dentro da minha casa, como eu disse, a oportunidade de viver o reino de Deus, nós vamos ter
aqui, mas muito mais quando sairmos daqui. Quando sairmos desse lugar, formos para a nossa casa, na rua, onde andarmos, nós teremos a oportunidade de viver o reino de Deus. E que essa palavra nessa noite nos desperte em relação ao reino de Deus. Porque se nós fizermos isso, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Se você está precisando de uma bênção do Senhor, se você está buscando uma bênção de Deus, tem um caminho, uma chave, uma maneira, um segredo importante que está sendo revelado hoje para nós. Deus quer fazer, Deus vai fazer, mas coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, porque se você fizer isso, todas as outras coisas te serão acrescentadas. Queria que você curvasse sua cabeça, nós vamos orar juntos agora, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos por misericórdia que Tu venhas perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, a nossa maneira de viver, o nosso modo de vida, as nossas escolhas e prioridades até aqui. Muitas vezes, Senhor, não batem com a Tua vontade nem com o Teu querer. Nós oramos e Te pedimos que essa palavra nos nossos corações possa gerar frutos, e frutos que venham transformar de fato, Senhor, toda a nossa existência. Senhor, que a nossa vida na terra seja uma expressão daqueles que amam e servem a Deus. Que nós não sejamos engodados e levados pela maré da vida que muitas vezes nos conduz ao consumo, que muitas vezes nos coloca, Senhor, numa atividade tão plena e tão robusta que nós não conseguimos deixar de fazer aquilo que é interesse nosso. Nós não conseguimos abrir mão, Senhor, muitas vezes daquilo que é nossa vontade, nossas prioridades. Senhor, ensina-nos a colocar as prioridades da nossa vida de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade, alinhados com a Tua vontade. É o que precisamos, Senhor, e é o que nessa noite nós pedimos. Que o Teu Espírito venha nos conduzir a tudo isso, e que ao sairmos daqui não esqueçamos de buscar em primeiro lugar e fazer em primeiro lugar o reino de Deus, e buscar também a Sua justiça, a fim de que todas as coisas que ainda nos faltam possam nos ser acrescentadas, Senhor. Nós cremos nisso, nós cremos que essa Tua palavra vem como um despertamento para a Tua igreja, e vem como algo, Senhor, para nos fazer entender que Tu queres mais de nós do que simplesmente, meramente frequentarmos uma igreja e estarmos convivendo dentro de um contexto de liturgia. Queremos, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre cada um dos que aqui entraram, dos que ouviram essa palavra. Nós somos indesculpáveis diante de Ti, Senhor, a partir dessa noite, porque, Senhor, nós já entendemos o que a Tua palavra quer, o que a Tua vontade é para nós. Oramos e Te agradecemos por este momento na Tua casa, em nome de Jesus.